Chega comigo para mais um episódio do Arte na Mesa. Vou rapidamente agradecer a Câmera Ninja que patrocina o canal e a VCM que dá um apoio no podcast. Hoje, Sayer na área. E aí, Leandro? Demorou, mas aconteceu. Vamos junto. Sayer, cantor de rap, educador. Vamos trocar umas ideias sobre rap, carreira e vamos embora. É isso aí. Obrigado pelo convite. Da hora. Valeu, agradeço o convite. Como você mesmo disse aí, demorou, mas saiu, né, mano? Acho que é tudo no tempo de Deus, né? Os caras têm agenda cheia, velho. Tudo no tempo de Deus, né? E aconteceu quando tinha que ser. Da hora. E mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Mais uma vez aí, né? Mais um reencontro nosso. Mais um encontro. Seja um bom papo. Mano, vamos na de praxe, né? Só pra galera entender como que você começou na música, há quanto tempo. Vamos lá, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Sayer, né? Eu venho lá do Jardim São Bernardo, nascido e criado, Zona Sul aqui, Grajaú. Ali é a minha área. Eu iniciei no rap, assim, o meu primeiro contato com o rap mesmo vem através do meu irmão, né? Da minha família. Ali, eu sou de 94, então, tipo assim, início dos anos 2000, eu lembro que, pelo menos, da onde eu vim, né, da quebrada que eu vim, era muito comum, era habitual você ouvir Sabotagem, Racionais, né, e alguns nomes internacionais que também, na época, tava bombando ali, né. E aí, eu tenho, então, o meu primeiro contato com uma música que me chamou a atenção, que foi do Sabotagem, né. Qual? Você lembra? Um Bom Lugar. Um Bom Lugar. Que foi, assim, que de primeira... até hoje eu sinto a mesma sensação de arrepio e de emoção quando eu escuto, particularmente dizendo. Sabotagem é foda. E aí, posteriormente, a CNJ, e aí eu comecei a cantar aquilo, né, assim, pros meus irmãos e os camaradas dele, e aí a rapaziada, pelo fato de eu ser pequeno, né, a rapaziada curtia, e ali foi me incentivando até que mais ou menos com uns 14, 15 anos de idade, eu começo a acompanhar o movimento que está em ascensão, né? A Rinha dos MCs ali que rolava antigamente, né? Sim. E fora o movimento que a rapaziada continuou fazendo, tinha festa como a festa do Time do Louco, né? Da rapaziada do Pentágono. Eu já tinha, né? Que fazia parte na minha vida o Pivete, que era muito amigo da minha família, que também era do Pavilhão 9. Que da aí, hora. Posteriormente, o Comparsa, que já é amigo do meu irmão, que é do Gueto Organizado, e toda a Marinho rapaziada. morou aqui atrás do Pavilhão 9. Então... Na rua de trás. Aí, enfim, aí toda essa vivência foi só me motivando a querer ser pertencente a esse movimento que eu já participava, mas não tão efetivamente, não tão diretamente. E aí eu comecei a escrever umas letras de samba no início. Que louco. Aí comecei a compartilhar, principalmente com o sobrinho do Comparsa, que é o Leal, que é meu irmãozão, e aí eu começo a ter esse primeiro contato, e aí eu tenho a oportunidade de gravar o meu primeiro som com 15 anos de idade. Eu tava no estúdio lá do G79. Com 15 anos? Que o G, pra quem não sabe, é do grupo do Deep Note, né? Ele tem um estúdio, e aí o Vermelho do Gueto Organizado me convida, né? E aí eu e o Leal já tava bem mais assim entrosado, escrevíamos juntos e tudo. E aí nós decidimos então por gravar, né, fazer um remix de uma música que já era do Gueto Organizado, e aí gravamos então nosso primeiro som. Puta, e desde então não parou mais. Não parei nunca mais, se tornou uma necessidade básica minha mesmo, assim, pessoal. Eu não consigo viver sem, nunca nem tentei. Mas nos períodos em que eu tive afastado, que foram períodos curtos, sempre me fez mal e eu sempre tive que retornar a esse lugar, assim. Mano, muito louco. A gente se conheceu gravando um clipe, ou a gente tinha feito um trampo antes de foto? Na verdade, eu entrei em contato contigo para nós fazermos uma sessão de foto, que eu queria fazer uma sessão de foto profissa. Foi. E aí eu te procurei, e aí posteriormente nós começamos ali a trocar uma ideia, se identificar, e eu te convidei para gravar um clipe. Mas a gente já tinha feito a sessão de fotos? Já tínhamos feito a sessão de fotos, já. Foi. Tinha rolado já. Foi. Você... Como que você vê, assim, essa importância? Porque, assim, a gente estava trocando ideia ali antes, e aí falar direto no lance do marketing, assim. Você que faz todos os seus corres. Mas qual que é a importância que você vê nesse corre que você fez de fazer fotografia, de buscar ter uma imagem diferenciada de um profissional, velho?
Então, na real eu sempre fui músico independente, né? Sim, MC ou rapper, como preferir, sim. né? Independente. E com isso, né, você tem que trabalhar em todas as áreas, de todos os segmentos que compete à música, né? Sim, Lógico sim. que tudo vem através do primeiro passo, que é a música, ela tem que estar pronta. Mas toda a parte de produção, né, tanto instrumental quanto audiovisual, é uma composição de um trabalho colaborativo, Sim. né? Onde eu convido as pessoas a querer, né? Assim, a querer não, né? As pessoas que... queiram participar, né? Mas a maioria delas, ainda assim, com um incentivo financeiro, porque tem que ter. Então eu, como fiz contigo naquele momento, Foi. te contratei para poder fazer umas fotos. Eu, particularmente, né, a minha ideologia é de que eu tenho comigo um compromisso de fazer o melhor com aquilo que eu tenho, com o recurso que eu tenho. Sim. E você, naquele momento, estava até com uma promoção, assim, Eu com um preço bem acessível, lembro. né? Que para mim era acessível. É. Então eu fui em busca disso, porque, sim, é importante você... E agora eu lembrei das fotos, fiz umas fotos coloridas, azul com irado, vermelho. foi. Você me convidou a participar do seu projeto do Originários, das fotos, eu participei. Mano, que na época eu tava com os dreads, foi. É verdade. Foi irado. Então foi bem no começo do Originário. Primeira vez que eu fui modelo fotográfico até. Te mesmo? agradeço por isso, Da foi bem hora, legal. da Foi hora. uma puta experiência, né? Sim. E aí, dessa maneira colaborativa, assim, eu vou seguindo. Mas já pode fazer outra pintura. Porque ali eu tava começando. Irado, vamos, super top. Eu não tinha nem... Ali eu tava aprendendo a pegar no pincel e pá. Eu não sabia o que eu conseguia fazer, sabe? Então, e você já estava ali desenvolvendo também uma pintura, né, uma releitura de umas pinturas bem bacanas. Eu acho irado, né? E, enfim, e assim eu sigo fazendo dessa maneira. Então, eu acho que é importante sim, até porque o mercado exige, né? Sim. Independente de qual mercado você atue, seja esse o mercado do mainstream, da primeira, da segunda ou da terceira prateleira, né? Mas eu acho que para quem quer trabalhar com a arte, quer expor a sua arte, né, a nível mundial hoje com a internet como a gente consegue, se faz necessário você trabalhar assim a sua imagem, né? Tá dentro do pacote. É algo que eu, Sayer, gosto? Não. Eu tenho dificuldade de, por exemplo, fazer um vídeo de divulgação até de algum show, de alguma apresentação que eu venha a fazer. Tá. Mas é um mal necessário. Então, assim, quero até agradecer aqui a Mari Matos, que, né, uma pessoa que eu conheci durante um trabalho que eu fiz que, no decorrer da nossa ideia aqui, a gente vai comentar, que foi a diretora que produziu esse trabalho que tá para lançar. Solta a voz. Né, que é uma série documental que vai ser lançada, né? A Mari foi quem dirigiu e aprendi muito com ela, e ela foi quem me incentivou, quem me motivou a tipo assim, tu tem que se expor sim, tem que fazer, eu sei que é difícil, às vezes não é aquilo que você vai chegar nesse tema. Mas a gente tem que fazer, e enfim, e isso me serviu de aprendizado e de motivação. Então, hoje ainda assim, com uma certa dificuldade, eu ainda tô buscando, né, apresentar pro número de pessoas que eu consiga alcançar, o maior número de pessoas que eu alcance o meu trabalho, porque esse é o meu objetivo, é proliferar essa mensagem, tá ligado? Sim. Que é o que eu acredito. Eu fiz essa pergunta porque eu vejo muitos artistas que acabam não investindo nisso, e é importante, né? Um ensaio fotográfico, um no estúdio, outro em locações. Sim. Claro que para quem tá começando, né, assim... Às vezes financeiramente é mais difícil, né? É um pouco mais puxado, né? Requer uma organização, às vezes a longo prazo, né, para conseguir executar, mas não deixa de ser importante, claro. Tá, já que você falou de mainstream, você acha que como é viver de arte fora do mainstream, né? Existe espaço real para você sustentar a carreira independente underground, assim? Como que é? Como que você vê isso? Essa pergunta é importante, mas ela é bem particular também. Sim. Né? Porque, por exemplo, para aqueles que têm o objetivo, né, de querer, assim, por exemplo, nós vivemos a arte, né? Isso está dentro de nós, né? Algo que hoje, graças a Deus e a todo o empenho que eu faço, eu consigo viver a arte, né,
não da maneira como eu gostaria, integralmente, que seria talvez o mainstream, né? Que é você viver da arte, né? Você conseguir sobreviver dela, né? E não viver dela e se sobreviver dela, prover recurso através disso, que é o que a gente realmente ama, né? Porque você sabe que quando a gente começa, essa ideia, ela não está distante, ela não existe, né? Porque ninguém inicia algo, pelo menos dentro do segmento artístico, visando... porque eu quero ficar rico, até porque se for esse teu objetivo, tu tá pensando errado, não começa não, nem começa, sabe, não se indispõe não, é simplesmente pelo sentimento mesmo, pelo amor, e assim, e é dessa maneira que a gente segue, mas realmente, hoje eu vejo que sim, existe várias possibilidades dentro do segmento, né, de você conseguir viver e sobreviver da arte, né, seja mainstream ou seja underground, né? Basta você também, né, tipo, além de entregar um bom produto, que é aquilo que eu procuro fazer, né, que é o que eu disse, né, fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, é saber compreender também que tipo de espaço, né, você possivelmente consegue atingir. Qual você quer ocupar também. Qual você quer ocupar também. Isso é tão importante quanto você projetar, né, sonhar com algo que seja maior que isso, sabe? Sim. Tipo, então é muito particular. Mas para mim, que tenho objetivos que vão além do financeiro, né? Até porque eu tenho a minha profissão, né? Como eu te disse, né? Eu sou educador, sou acompanhante terapêutico. Então eu tenho outras profissões, além da profissão enquanto MC, né? Que também é uma profissão, né? Não valorizada como deveria, a gente sabe, mas ser artista também é ter uma profissão, né? É exercer uma profissão. Sim. Atualmente eu faço assim como sempre fiz, né? Por amor, pelo sentimento. Sim. E o que vier através da arte, né? É fruto do que você tá fazendo. Do que eu tô plantando. E eu achei legal o que você falou ali, né? Tipo assim, hoje o seu foco é produzir para divulgar no YouTube. Sim. É um posicionamento isso. Sim. No YouTube, no Instagram, né? Nas redes sociais, né? Até porque, assim, é o público que eu tenho atingido, né? De maneira mais... por mais que seja indireta, mas eu consigo ainda ter um pouco mais desse contato ali das pessoas que eu sei, né, que são pessoas reais, né, do mundo real e não do mundo virtual. Consigo criar conexões, consigo fazer um network, criar pontes, ter oportunidades, né, de me apresentar em alguns lugares, mesmo sabendo que ainda é uma... Eu fico até feliz porque é uma discussão que está vindo à tona, mas é a discussão de realmente abrir esse mercado, sabe? De sair um pouco do habitual de se contratar alguém que já está consolidado e dar oportunidade para artistas que estão em ascensão. Mas eu sigo firme no meu posicionamento, né, naquilo que eu acredito, que é o que a música proporciona, o que ela gera em mim e a maneira como eu posso também comover e tocar as pessoas, né, e entregar esse sentimento para as pessoas, o que é a priori para mim, né? Então eu sei que tudo que advém desse processo é natural, é real. Você fala do que nas suas letras? Bom, eu procuro falar sobre o poder que cada um tem dentro de si, que é a fé, que é essa autoestima, sabe? Que é o trabalhador, o batalhador real, né? O guerreiro real, né? Aquele que realmente tem obstáculos que vão além desses obstáculos comuns, né? Que muitos que vivem dentro de uma bolha não estão acostumados a vivenciar, né? Eu trago essa vivência sob a ótica de um favelado que é trabalhador, né? Que eu me identifico dessa maneira também. Tento trazer também de uma maneira mais ampla aquilo que eu aprendi com o rap, né? Que é você sim utilizar dessa ferramenta como uma ferramenta social, de engajamento, de posicionamento, de crítica, de dedo na ferida, né? Eu tento fazer com que a linguagem seja
atual, próxima, né, da nossa realidade, mas sem perder o fundamento, sem perder os pilares do movimento, do hip hop em si, né, e tentando trazer originalidade para isso que eu tento construir. Eu acho que eu procuro sempre buscar na fonte aquilo que tem mais necessidade, que tem mais urgência, sabe? Eu acho assim. Atualmente dizendo, eu procuro fazer os meus raps mais voltado com essa temática, né? Lógico que tem toda uma pesquisa que você, né, faz, às vezes uma mais intrapessoal mesmo, tipo um lance mais seu, com seu próprio universo, e outras coisas que você tem que realmente procurar saber, né? Para não sair falando, né, utilizando dessa grande ferramenta que nós temos aqui, que é a comunicação, de maneira fútil, de maneira banal. Vazia, sabe? Eu acho que essa é a palavra que você trouxe, né? O oposto disso, né? É trazer profundidade, é trazer reflexão, tá ligado? Como que você compõe? Em casa, na rua, você anota as paradas? Como que funciona isso pra você? Olha que engraçado. Me veio a recordação de você ter feito essa pergunta pra mim quando a gente foi gravar o clipe. Você fiz essa pergunta pra mim. É mesmo? Eu já tava treinando pro podcast. Você já tinha me feito essa pergunta sobre o meu processo criativo e tal. Que louco, velho. Porque naquele clipe que nós gravamos tem uma cena em que eu pego um caderno e anoto. Não sei se você lembra disso. Lembro. E eu trouxe meu caderno de rima real ali naquele dia. Eu lembro. E tinha umas folhas, mas eu trouxe eu levei aquele caderno. E naquele momento existia um tipo de processo criativo. Hoje existe outro. Acredita? Foi mudando durante o tempo. Boto fé. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho feito minhas composições todas na rua. Olha que engraçado, assim. Eu coloco uma cadeira na frente da minha casa e ali eu faço a minha composição. Às vezes no celular, depois eu passo para um papel. Eu não tenho um lugar fixo, mas eu tenho elaborado composições ali enfim, e esquematizado alguns pensamentos com mais frequência nesse lugar. Na rua. Na rua, É ruim às vezes, porque, por exemplo, tem algumas interferências externas, que acabam te atrapalhando. Às vezes um brother passa e quer trocar um papo com você e não entende que você tá de fone, que você tá ali em outro universo. Mas ainda assim eu acho interessante que tem acontecido mais nesse momento. E você tá antenado também, às vezes você tá vendo o que tá acontecendo ali na... Sim, às vezes a referência que você busca, né, dentro do seu intelecto ali, tipo assim, é algo que você consegue observar realmente acontecendo. Isso que você falou já me aconteceu. Que louco. De você canalizar sua atenção para a movimentação ali do ambiente. Mano, e encontrar é louco isso, né? Porque é a atmosfera, né? É a atmosfera. Se você compor, de repente, no quarto, fechado, escuro, ouvindo música, você vai ter uma ressonância. Na rua, vendo a tiazinha passando com a sacola, voltando do sacolão. E eu nunca tinha pensado nisso, assim, você acredita? É mesmo? Não, eu só fazia porque é um momento que eu tenho de reflexão, que eu tiro pra mim, que é quando eu chego do trabalho. Sempre à noite, assim, aí eu tenho aquele momento ali pra eu refletir, que às vezes eu também tenho que mandar algum relato de algum acompanhando, né, que eu acompanho, e aí eu já faço isso ali, coloco algum instrumental para ouvir, às vezes alguma referência que eu busco de algum artista mesmo, ou às vezes algum instrumental que eu já recebi de algum produtor, que já me mandou, que já tem uma ideia que já tá fomentando ali dentro de mim, que eu preciso soltar, mas o processo em si se dá dessa maneira. Eu escuto primeiro o instrumental, às vezes o próprio instrumental já me traz uma referência daquilo que eu posso contextualizar dentro da música. Sim. Às vezes eu já tenho uma ideia pré-elaborada e trabalho em cima dela. Às vezes eu tô ouvindo alguma outra música de algum outro ritmo e bebo dessa fonte. Muito louco. Às vezes eu tô no ambiente, tô observando e me vem essa outra ideia do tipo, caraca, se eu falar esse rolê aqui e tal, que eu acabei de observar, olha que situação, que também pode acontecer. E você só escuta rap hoje como referência ou não escuta outras paradas? Não, escuto de tudo, na real. Tipo assim. o quê, por exemplo? Porque
por exemplo, quando eu era criança, o meu pai, ele gostava muito de samba, né? E de MPB também. Então eu sempre ouvi bastante música popular brasileira. Já é uma baita fonte, né? Então eu ouvia Nova Brasil FM, era algo que se tornou habitual na minha casa, Antena 1, esse tipo de programação. Sim. Minha mãe era da Jovem Guarda, mas gostava também de Leandro e Leonardo, um pouco de sertanejo. Aí tinha o meu irmão mais novo, que foi quem trouxe o rap. Então até hoje eu tenho um pouco... se tivesse que nomear, eu nomearia que eu gosto de música, sabe? Sim. Porque às vezes... certos tipos de música que eu gosto muito da parte instrumental mesmo. Às vezes nem tanto da temática em si, sabe? Um reggae você escuta? Também? Escuto bastante. Já fui em alguns shows de reggae. Eu falo que eu bebo de todas as fontes. Eu bebo de todas as fontes. O rap eu tenho que ouvir até por uma questão de obrigação mesmo, né? De quem é pertencente à cultura, né? Eu Sim. tenho essa obrigatoriedade de saber como é que o rap tá, né? Porque eu respiro o rap. mercado que você tá, né? E além de tudo também é a minha essência, né? É de onde tudo começou. Como, em comparação, já que a gente falou lá do início, em comparação ao início, quando você começou, como que era a cena do rap versus hoje, assim? Em termos estruturais, em termos de gente se ajudando, tinha isso, um ajudava o outro, como que é hoje a estrutura, em comparação quando você começou? Então, como eu te disse, né, eu comecei ali com meus 14, 15 anos, foi minha iniciação, então foi os meus primeiros rolês, né, os primeiros lugares que eu comecei a frequentar que tocava rap, que se tinha um movimento hip hop, e naquela época tinha alguns movimentos que estavam iniciando, como a Rinha, que eu te disse, né? Que era ali na Papini. Que já rolava. Eu fotografei lá. Criolo. Tem Pode uma foto crer, depois a rapaziada do Time do Louco. Mas eu era bem ainda o embrião no rolê, tá ligado? Sim. Tipo, da cultura eu era o embrião do movimento. Tinha quantos anos naquela época, mais ou menos? 14, 15 ali, 15. Tipo, foi bem o início mesmo. E aí depois eu comecei a ir em alguns shows, porque o comparsa do Gueto Organizado, que é tio do Leal, que era meu parceiro, onde a gente iniciou a dupla de rap, né? Que eu tenho 2 EPs, enquanto Leal e Sire, né? E agora 2 carreira solo. Mas, enfim, aí o comparsa era quem nos incentivava a ir nesses rolês. Que louco. Então, naquele momento, eu vivenciei já logo inicialmente o movimento, estando muito próximo dos MCs, dos DJs, dessa parte da cultura, desses elementos. E, né, que tem os outros elementos que eu já vivenciava pouco, que era o lance do grafite, da dança. Eu vivenciei pouco até, né? Vivenciava mais esse lado por influência do comparsa, que já era MC, que já conhecia a rapaziada do Time do Louco, então a gente já frequentava o estúdio dos amigos do Pentágono, do Massal do Terço, que teve aqui também, que eu assisti o episódio. Sim, maneiro. Né? Vale falar aqui também que nós temos uma música para ser lançada, eu e ele. É mesmo? Que vem desse trabalho que eu tô desenvolvendo nesse ano, né? Que é de lançar um single em formato de clipe, né? A cada 1-2 meses eu tenho feito assim, então eu tenho produzido bastante esse ano, é um ano de bastante trabalho. Legal. Graças a Deus, os orixás aí estamos indo para cima e assim seguiremos. Da hora. Mas o que eu sinto de diferença daquele momento que eu vivenciei ali inicialmente para hoje é que naquele momento eu participei do que hoje esses MCs estão consolidados, eu participei da ascensão, né? Sim. Então assim, eu vivenciei o Rael quando ele começou. Sabe, tipo, não quando ele começou, mas quando ele já estava decolando, o próprio Criolo, sim. O próprio Pentágono, o Pentágono naquela época em si, né, todos esses que eu citei, né, o Rael era do Pentágono, o Massal era do Pentágono, o Apollo depois produziu o nosso primeiro EP, também era do Pentágono, então assim, eu tive esse privilégio mesmo, essa oportunidade de vivenciar isso do lado dos caras que já eram minhas referências, né? Sim. Que já estavam
dentro do movimento, ainda Sim. não tão consolidado, mas os caras já voavam. E hoje você fica, mano. hoje na verdade você é solo, né? Então, hoje eu sigo numa carreira solo e vejo de longe, porque assim, o que aconteceu? Esse movimento cresceu, Tá. alguns se consolidaram, outros não, né? Mas ele cresceu e deixou de ser algo que estava mais próximo de mim. Sim. Porque daquelas referências que nós estávamos, todos próximos ali, alguns ascenderam demais até, né? Então, assim, hoje é a nível internacional desses grandes... Quer não, acaba perdendo um pouco o contato, né? Sim, total. E às vezes não dá nem pra massacrar o cara. O cara é estrela. Não, o cara correria do caramba. Até porque não existe nenhum compromisso quanto a isso, porque como eu te disse, eu vivi próximo, mas não éramos amigos, né? Sim. Tínhamos uma proximidade pela cultura. Né? Diferente do Gueto Organizado, do Apolo do Pentágono, do Massal do Terço, esses caras já são, né, considerados amigos pela vivência que nós já temos, né? Sim, de muito sim. tempo juntos. Assim, E eu acredito no que os caras devem entrar numa correria absurda, Nossa, né? De agenda. Total. E é isso, né? Cada um tem o seu processo, tem a sua vida, né? Vive o seu momento. Exato. E é natural, né? Tipo, faz parte. E então hoje, né, a cena, ela... Imagina, eu tô falando disso de 15 anos atrás, né? Então, assim, coloca que agora, nesse momento que nós estamos vivenciando aí, toda essa movimentação de trap funk, né? Que vem da vertente do rap, mas que não é tão bem quisto assim no rap, né? Pela sua temática, pela sua polêmica que já se construiu dentro do segmento, enfim. O rap em si evoluiu, né? Sim. Seja ela uma evolução boa para alguns, não tão boa para outros, o rap evoluiu, né? Sim. E tá na magnitude que se encontra hoje, né? E cada um, como eu disse, vivendo dentro do seu processo no hip hop. Dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade. Alguns escolheram, sim, querer viver uma outra realidade, que também tem um preço, que também tem um custo, que também tem, né, as suas peculiaridades, diferente das que eu enfrento pelas minhas escolhas, digamos assim, né? Sim. Mas tá todo mundo dentro do mesmo objetivo. Eu acho que o mais importante é não perder a base, né? O fundamento, a responsabilidade que o rap tem, né? Eu acho que isso é o mais importante. Você tem 4 álbuns. 4 EPs. 4 EPs. 4 EPs. Fala deles aí. O primeiro, como que foi? Com quem? Então, o primeiro foi ali com 15, 16 anos, né? Tá. Nós tivemos essa oportunidade de poder gravar com o AG Soares, que é conhecido como produtor por esse nome, mas enquanto MC é o Apolo, que era o Apolo ex-Pentágono, né? Que era o grupo de rap que a gente se referiu aqui anteriormente. E aí o Gueto Organizado frequentava já o estúdio que a gente chamava da banca do time do louco ali, da rapaziada, então eles já gravavam lá, e aí surgiu essa conexão, essa ponte, essa oportunidade que o Apolo também nos deu de querer poder participar desse trampo, então nós gravamos ali o que a gente chama de demo, né, que na época nós fizemos ali, pegamos umas referências dos instrumentais que estavam disponíveis no YouTube, o Apolo contribuiu com um pouco do que ele poderia enquanto produtor, mas foi algo bem experimental mesmo, para a gente ver se era realmente aquilo que a gente queria, até pela idade, a galera que trabalhava com a gente também tinha essa preocupação do tipo, é isso mesmo que vocês querem? Porque naquela época, por exemplo, se tinha uma carga de responsabilidade que já era colocada para quem queria ser MC, para que essa pessoa adentrasse ao movimento sabendo da importância que se tinha, sabe? Aquilo que você vir a fazer ali naquele momento. Então, o que você vai representar? Né? Sabe? Que bandeira que tu vai levantar? Então, assim, você tá entrando nessa parada, é isso mesmo que você quer? Então, assim, até os próprios caras, assim, meio que para não queimar o nome, não, nós vamos fazer essa demo aí, vamos ver se é isso mesmo que vocês querem, se for... Então as coisas vão acontecendo, e assim fizemos. Fala pra galera, qual que é a diferença de álbum para EP? Existem algumas diferenças, né? Por exemplo, né? O EP é esse compacto, né? Que costuma ser menos faixas, com assim, as 4 tipo músicas. 4, 5 músicas, né? O álbum pode ter até 12, matemática, 20. né? Que é algo, assim, até se fosse colocar
numa classe de níveis, seria tipo assim, o terceiro nível ali, tipo assim. Tá. Na verdade, acho que eu nem posso fazer esse tipo de comparação de níveis, até porque a mixtape, por exemplo, ela pode ser como uma coletânea, ela pode juntar músicas inéditas com músicas já gravadas, regravadas, enfim. Sim. E o álbum é, né, uma grande construção de músicas inéditas, né, dentro de um repertório que traz uma proposta, uma temática. Legal. Existem essas pequenas diferenças. Mas nós nomeamos como EP pela estrutura mesmo, né? Pela quantidade de faixas. Assim, sensacional. E aí vocês fizeram essa primeira... Com a Apollo, que se chama o EP Connect, né? Então ali era a nossa dupla, Leal e Sire. Né? Eu fazia na época a dupla com Leal. Um EP de 5 ou 6 faixas, se eu não me engano, contando com a introdução, que foi essa proposta. Né? Nós éramos ali adolescentes, o Leal 2 anos mais velho que eu, mas ainda assim estávamos iniciando ali nossa carreira musical dentro do rap. Mas foi tudo muito irado, assim, porque imagina pra você um adolescente que quer viver um sonho já dentro do sonho de outros caras que já estão vivenciando a parada. Gravando. Era tudo muito mágico pra nós, assim, mas não se tinha maturidade pra se conseguir consolidar realmente aquilo ainda enquanto carreira. Você acha que faltou uma maturidade, assim? Eu não acho que faltou, porque acho que dentro do processo natural era isso, E até hoje também eu carrego essa importância de vivenciar o momento, sabe? De vivenciar o processo. Porque eu não crio expectativa. Porque quando você cria expectativa, você está mais propenso a ter frustração. Porque é uma projeção de algo que você... E quando se fala de maturidade, eu acho que é difícil classificar a maturidade de alguém colocando que cada um veio de um lugar, cada um passou um processo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua bagagem. Então eu falo, puta, aquele cara é imaturo. Às vezes o cara não viveu aquilo e não tem, às vezes, nem suporte emocional, às vezes, para estar lidando com aquilo. Ou suporte de estudo, ou suporte, sei lá, de familiar, mesmo, sabe? Então é difícil você julgar alguém, né? Falar. Eu perguntei assim, faltou maturidade, mas eu pensando que, cara. Não tem como cobrar isso de alguém que, né, tá. Vocês viveram a parada. Só vivemos e vambora. E fluiu, né? Porque você tá aqui até hoje. Sim. É o que me trouxe até aqui. Né? Se não fosse por essas vivências, talvez eu não chegasse até esse momento. Hoje faz parte do seu processo de maturidade. Né? Total, é isso aí. Matou a nota. E aí o segundo foi qual? E aí o segundo é o Frequência Inexistente. Esse nós fizemos algumas gravações com Apollo ainda e outras com G79. Né? Que foi o primeiro cara que abriu o estúdio para nós gravarmos a primeira track. Então você vê que os dois ainda continuam dentro da mesma história, né? Eles foram pertencentes aí, sempre contribuíram conosco, assim, isso é irado. E aí depois, eu e o Leal, a gente decide interromper com a dupla, porque nós já estávamos criando essa, digamos assim, maturidade individual dentro das questões do rap, daquilo que cada um acredita mesmo, que pode contribuir, e super natural, tranquilo, meu irmãozão até hoje. Cada um foi bom. Trabalhamos juntos até hoje também, super nos respeitamos quanto a isso. Um contribui com o trampo do outro também, quando possível. Né? Até porque nós aprendemos dentro do movimento que assim deveria ser feito, né? Foi a maneira como nos foi ensinado, né? De construir pontes, conexões, né? E não muros ou núcleos, pelo contrário, de interromper com as barreiras, né? Porque a arte em si, pelo menos para mim, vem para te trazer a liberdade que você não tem, né? Para que você consiga vivenciar realmente quem você é na sua essência, né? Quebra de paradigmas que te tragam novos horizontes, né? Total, real. Para você e para quem tá vivenciando, né? Sim. Assistindo, ouvindo, enfim. Isso. E aí, então, eu faço o meu primeiro EP solo. Isso, o primeiro EP solo, mais ou menos que ano?
é aquele que você produziu o clipe Que comigo, louco. né? Produzimos a faixa A Vida é um Sonho, do EP Multiverso. Mano, que eu o meu lembro, é primeiro você episódio. acordando, né? Tipo eu acordando no quarto E branco. foi em preto e branco, Foi, mano. O cara foi. virou pra mim e falou, mano, eu quero fazer em preto e branco. Eu amo preto e branco. Hoje eu dou um valor absurdo, assim, pra esse tipo de linguagem, né, cara? Pode Não crer. é todo mundo que curte preto e branco. Né? E esse meu último, olha que curioso, esse meu último lançamento, que é o videoclipe da Cuidado, que eu lancei agora em abril, ele tem uma coloração mais acinzentada, puxada pro preto e branco. Eu queria preto e branco, na verdade, eu queria. Porque eu tinha uma ideia de trazer uma linguagem, essa linguagem fria, para tentar representar através da imagem duas vivências diferentes dentro do mesmo espaço. Que legal. Tipo, tu indo na Paulista, enquanto tu passa do lado no restaurante que tem, né, um casal ali de nível, né, de classe alta almoçando, tem um morador em situação de rua deitado, tá ligado? Sim. E tá todo mundo passando por isso e achando isso normal. Sabe? Então a ideia era tentar trazer essa linguagem. Eu, infelizmente, não consegui fazer assim da maneira como deveria, até porque vivenciei uma situação bem desagradável de discriminação lá, né? O brother que estava trabalhando comigo, o brother, o Daniel, que estava captando a imagem, também vivenciou essa situação. Nós fomos abordados pela polícia, né? E fomos convidados a nos retirar, né? Infelizmente. De onde? Nós estávamos uma quadra abaixo da Avenida Paulista, porque eu queria pegar um cruzamento, mas era no dia que a Avenida Paulista estava fechada, então eu não queria aquele aspecto de lazer pro clipe, que não tinha nada a ver com a temática. Então eu falei, vamos descer uma quadra. Mas por que eles convidaram vocês a retirar? Vocês estavam porque nós somos ambiente privado? Dois preto em movimento, né, irmão? Não, mas espera, vocês estavam na rua. Nós estávamos na rua captando imagem pro clipe, e ainda assim nós fomos abordados por eles, explicamos para eles, né, provamos através da imagem, né, que nós estávamos ali com aquele único objetivo, e mesmo assim eles falaram que ali era a área deles, que nós não podíamos gravar, né, mas de brincadeira. Nós, como somos, né, eu acho que naquele momento tinha que ser inteligente, né, acho que de primeira eu consegui observar e vi que eles não tinham câmera corporal, então eu preferi não reivindicar pra zelar pela minha integridade física, tá ligado? Sim. Então assim, até porque pra mim, dentro daquilo que eu entendi naquele momento, era uma briga desnecessária. E uma briga ganha, porque eles estavam com farda e arma. Entendeu? Né? Assim, desnecessária para aquele momento. Não tô dizendo que essa luta é desnecessária, deixando claro, é uma luta necessária. Muito necessária. É até pela qual eu luto, né? Eu sou um guerrilheiro dessa luta. Agora você tá, né? Você tá travando essa luta. Total. Só que, porém, naquele momento não era inteligente, né? Então, sim. eu tive que, né? Muitas vezes, mas infelizmente não é a primeira, nem vai ser a última. Eu registrei logo na sequência um relato sobre isso junto com o brother, só que a gente ainda não chegou a divulgar, era pra meio que ser um making off, né? E aí nós saímos de lá e não gravamos. Gravamos só a parte que eu ando do lado do prédio, conseguimos gravar esse take que eu uso. Mas da maneira como eu gostaria, por isso eu não consegui. Eu tinha aquela diária para aquilo, tá ligado? Então... É o famoso e mais conhecido e existente racismo estrutural, né? Porque se fosse uma pessoa branca gravando, com certeza ele não ia tirar de lá. E todo estereótipo que tem também, né? O rap, né? Tipo assim, toda a discriminação que envolve o nosso movimento de resistência, né, mano? A nossa cultura, né? Então, assim, tem tudo isso incumbido dentro desse preconceito, né? Sim. Ele vai... A estrutura é feita para que nós venhamos a sofrer esse tipo de violência de uma maneira que soe natural. Você vê que é absurdo, mano? É um absurdo isso, cara. Total. Completo absurdo, na verdade. Mas é isso, tamo aí. E o terceiro lançou agora. Isso, o terceiro eu lancei o EP Subsistência, final do ano passado. Né, que é um EP de 3 faixas, que aí já fala de um outro momento, né? Vamos até... mudar a atmosfera dessas ideias, porque é um momento que traz muito dessa autoestima, dessa força interior, do poder de acreditar e realizar. Vou compartilhar com você agora aqui em primeira mão, que agora em maio, né, dia 14 de maio,
às 8h30, ó, já anota aí no canal, na Music Box Brasil, é um canal fechado. Vai começar, né, vai estrear a série que se chama Som em Construção, a qual eu tive a honra, o privilégio de participar, a convite do mega e super top produtor Júlio Fejuca, que é irmãozão meu, que me deu essa oportunidade, que me fez esse convite, e aí eu tive toda essa grata vivência que foi poder participar, né, desse momento que para mim é único, é histórico, né, da minha carreira e da minha vida. E aí esse EP ele sela, né, um pouco do que é essas experiências, do que é todo esse plantio que nós estamos falando aqui, de todos esses anos, trazendo um pouco dessas colheitas também que nós tivemos, e essa agora que veio com um fruto super especial, porque me oportunizou conhecer pessoas incríveis, como a Mari Matos, que é a diretora que eu falei aqui. Sim. Que foi essa pessoa que a quem também me engaja a continuar, né? Todos eles por si só me inspiram a querer continuar, né? O meu episódio vai passar em junho, ele é o último episódio da série. Tá. Quantos artistas são? 6 episódios, 6 artistas, né? 3 da produtora, que é a Dominique, que é quem produz a Linda Quebrada também. Tá. E 3 artistas do Júlio Fejuca, que é um mega produtor aí. É um documentário. Premiado, né? Com Grammy Latino e tudo mais aí. Sim. E eu, fui agraciado pelo universo e por tudo isso que nos rege aí a poder participar desse grande trabalho aí que vem, né, agora em maio, que estreia agora dia 14 de maio no canal da Music Box Brasil. Olha que louco. Você procurou isso? Como que chegou isso na sua mão? Você foi atrás? Tem um evento, vou trançar para chegar na pessoa. Explica pra galera como aconteceu isso. Eu vou assim, é uma história muito interessante, assim, porque tem todo um passo a passo, assim, né? Eu sempre fui e sou uma pessoa que acredita muito, né, na lei do retorno, assim, tá ligado? Naquilo que você se propõe a viver enquanto positivamente falando, aquilo que você pode contribuir, que de alguma maneira o universo vai te retribuir a isso, sabe? Sim. Falo isso até das nossas experiências vivenciadas juntos, assim. Sim. Porque, por exemplo, daquela oportunidade que eu tive de fazer aquelas fotos, me oportunizou para que a gente pudesse posteriormente gravar um clipe. Fazer a pintura. Então eu tive várias outras experiências que foram vivenciadas fruto dessa, que também me fizeram chegar a outros lugares que também são importantes para mim, né? Claro. Assim como foi esse. Esse eu recebi um convite de um brother que se chama Digão, um salve pro Digão, que é músico. E aí ele tinha a ideia de fazer um som e me convidou para participar porque queria que eu mandasse um hip hop. E aí me fez o convite para ir até o estúdio. Eu não sabia quem era o produtor, eu só sabia onde era o estúdio. Eu fui até o endereço e hora marcada. E chegando lá, eu tive a grata felicidade de conhecer o Júlio Fejuca, que é esse produtor. Fez a conexão. E aí nós criamos essa conexão. E tudo que vem, e tudo que advém disso, vale a pena você conferir lá no episódio da série, que eu trato sobre tudo isso. Começa dia 14/5, toda quarta às 8h30, galera. E o meu episódio é no dia 18 de junho, né, na quarta-feira, para encerrar a série, 18 de junho. E lá eu conto um pouco desse processo também, mas o que eu posso trazer aqui e contar é que um belo dia eu, com essa minha crença, né, de realmente acreditar que algo é possível acontecer, né? Sim. Eu vi isso acontecer, eu vivenciei isso, assim. E é muito louco isso porque... é irado. Assim, por que eu fiz essa pergunta? Porque algumas pessoas projetam essas coisas... Não, mas você entende? Tipo assim, algumas pessoas desenvolvem mecanismos de ir atrás e pá, e o negócio aconteceu. Pum. Não, é válido também, tá ligado? Sim. Cada um no seu corre, né, mano? Eu sempre, assim, o que eu mais escutei e que eu aprendi, primeiro é que enquanto MC eu tinha uma responsabilidade com o movimento, com o hip hop, com o rap, certo? Que é a minha bandeira, né, de representatividade social,
dentro do contexto que eu tô inserido. Ponto. É isso, tá ligado? Dentro disso, cria-se então, né? Abre-se um leque de possibilidades daquilo que você pode querer, né? Projetar para tua carreira. Aonde você quer chegar. Aonde né? você quer chegar, Eu sempre fui quem vivenciou o momento, tá ligado? Como eu te disse desde o início. Eu quero fazer isso porque eu quero fazer parte disso. Não, e é isso que me move, é isso que me leva. E você não o tá amor, aqui, tá ligado? você não tá aqui falando bonito pra câmera, porque eu lembro que todos os nossos rolês, todos, da fotografia, do clipe, da pintura, mano, a gente começava a trocar ideia mó lá atrás. Pode crer. Puf, de repente acontecia. É real. Saca assim? Real. Não é? Eu tô falando besteira? Não, igual aqui, mano. A gente começou, vamos. Putz, vamos, pá, aconteceu uma parada, pá. Pum, não sei o quê. Aí ontem. Peguei foi ontem COVID que eu te chamei? Até. Foi ontem. Pô, e aí, vamos gravar? Vamos, o cara tá aqui hoje. Foi, vamos embora. A gente planejou e pá, agenda e não tal, não rolava. aconteceu. Aí ontem, mano, vamos gravar? Vamos, pô, você tá aqui agora. Real. A pintura foi assim, a gravação do clipe foi assim. E tudo tem sido assim. Natural. Muito louco, muito porque louco. eu realmente acredito. Sim. Tá ligado? E é o que eu te falei, lógico, né? Não é acreditar sentado, achando que vai acontecer, né? Vai cair, né? Uma estrela cadente vai passar, tu vai fazer um pedido e vai realizar. Não é assim, né? Você, que nem eu falei, eu faço o que eu posso com aquilo que eu tenho, mas eu quero entregar o melhor sempre. Sim. E o melhor que eu falo é dentro, né? Desse nicho que eu tô te dizendo que eu pertenço, né? Tipo, não adianta eu querer ser um trapstar, porque eu não sou, tá ligado? Sim. Tipo assim, não adianta eu querer, que nem você mesmo disse, né? Você é quem você é, você fala essa caminhada pra mim hoje que você já vinha falando há um tempo. E é isso, tá ligado? É ser real. Você acha que o rap underground, ele tá cumprindo o seu papel de resistência ou ele tá sendo engolido pelo mercado? Tá cumprindo com o seu papel de resistência. Você acha que... Sim, total. Claro, até porque o movimento, né, em si, ele não é individualmente sustentado, né, pelo rap, né? O rap é um componente dentro do movimento, assim como nós falamos, né? Tem o b-boy, a big girl, tem o grafite, né? Então tem o DJ, tem os outros elementos, né? O elemento MC é tão importante quanto os outros, também, é total, é o porta-voz, é o mensageiro. E eu participo desses movimentos underground, né? Não tão presente como talvez eu gostaria de estar. Mas dentro das minhas possibilidades eu estou inserido nesse movimento, né? É um movimento que eu me encontro hoje. Amanhã ou depois possa ser que eu venha a participar, né, do que se chama mainstream, pode acontecer. É um outro estágio, né, uma outra temática, mas todas elas, como eu te disse, tem que ter um compromisso com o hip hop, né? Você tem que ter um compromisso com a sua causa, né? Você não pode abandonar a tua origem, tá ligado? Isso faz parte de quem você é, da sua essência, né? Lógico que hoje, até pelo fato de ser de nós estarmos falando do mercado do entretenimento, né, mano, que vai muito além só, né, do que é a música, né, em si, né, e tem tudo isso que envolve, que é a parte artística que a gente falou, né, que é o que envolve esse pacote, que vai muito além, é o que torna, né, você um MC underground ou mainstream, tá ligado? Sim. É só uma roupa, pra mim, eu penso, é uma embalagem. Lógico que você vai adentrar outros espaços que quem tá no underground, né, não vai, talvez nesse momento não consiga chegar, né? Mas isso não quer dizer que não está acontecendo esse movimento, é isso que eu quero dizer. Então sim, é sim um movimento de resistência, porque tá acontecendo. Tá acontecendo, né? Entende? E tá tão acontecendo que as pessoas têm optado por querer participar, por querer... fazem questão de estar nele. De estar nele, né? Lógico que não se compara
a um artista de magnitude a nível nacional e internacional, tá ligado? Não se compara a grandes festivais. Mas até essas pessoas, né, que fomentam O mercado, velho. o mercado e esses eventos em si estão também repensando e começando a encontrar, né, dentro de territórios menores, presenças maiores, Sim. tá ligado? Porque é assim que se faz o movimento, né, mano? Sim, como sim. um todo. Eu vou fazer uma rapidinha, tipo, aqueles ping-pong, assim, ó, não tá acabando, tá, galera? Que eu vou colocar agora nesse momento. Tipo, eu pergunto e você fala, eu pergunto e você fala. Demorou. Uma viagem. Uma viagem? É. A próxima. A próxima. É um rapper. Um rapper? É. Um cara? Um cara. É pesado, mas tem que soltar, velho. O Sabotagem. Sabotagem. Uma comida. Feijoada. Feijoada. Um filme. A Procura da Felicidade. Uma música. A quem possa interessar do Kamal. Kamal tá... Um sonho, velho. Um sonho? É. Pô, cara, eu vou ser muito pretencioso se eu falar o Não, sonho real. pode falar, velho. Eu acho que é melhor eu falar um sonho pessoal, tá ligado? Do que um sonho pretencioso, que é o que eu falaria que é coletivo, tá ligado? Mas que vai muito além do Não, que mas eu... fala esse aí, fala esse aí. Do que eu posso materializa, entregar, tá ligado? Mas materializa. Pô, mas que as pessoas fossem mais sinceras umas com as outras e que elas fossem mais empáticas a ponto de se colocar no lugar das outras, Tá ligado? Eu acho que se tivesse um pouquinho mais disso, né? Mas seria a pretensão demais minha. Mas o meu é que eu consiga realizar os meus sonhos, tá ligado? O meu sonho é que eu consiga realizá-los. Eu acho que eu tenho conseguido, sabe, devagarzinho, né? Eu tenho conseguido realizar alguns, assim, que eu nem imaginava, por exemplo, como nós estávamos falando aqui da série, assim, a gente imagina, né? Mas a gente não imagina, a gente acredita que vai acontecer, não sabe quando, não sabe como, não sabe se vai. Sim. Né? Mas você acredita tanto que vai acontecer, né? Até por isso é um sonho, que é algo imaginável, né? Que tá no seu imaginário, que tu não consegue, né, pegar, trazer para você, mas você consegue com a força da sua fé, né? Do seu movimento, do seu axé, você consegue atrair, sabe? Que foi a série, tá ligado? Que isso eu posso contar, que eu acho da hora contar. Tipo assim, eu tava em casa, conversando com a minha esposa e com as minhas enteadas. Um abraço pra minha família. Vou aproveitar esse momento. Eu acho que é muito importante também a gente sempre declarar, né? Depois manda um abraço pra sua esposa. Ela tava no ensaio, ela tava. produziu. Lembra que ela foi lá, me ajudou a me maquiar, que eu não tenho um maquiador profissional. É um jeito independente de fazer. Foi muito louco. Eu fico muito feliz por isso, porque é real. Um abraço pra minha família, pros meus irmãos, pra minha mãe, para todos aqueles que acreditam e que contribuem de alguma maneira também para que eu consiga continuar, né, executando o que eu faço por amor. Mas, assim, eu tava, tipo, em casa, atuando, assim, brincando, né, fazendo uma atuação como se eu tivesse sendo entrevistado, né, e que eu tivesse que contar um pouco da minha vida e da minha história. E olha que curioso, eu tava falando isso, assim, para minha esposa e para as meninas, e elas estavam, né... Eu tava contando de uma maneira cômica e tava todo mundo tirando uma onda, assim, sabe? Dando risada. E eu tava falando, não, que quando vierem eu vou falar, né? Porque eu sou o Arthur, né, de Oliveira Azevedo, conhecido como Saire, enfim. Resenha. E no dia, tipo assim, na mesma semana, 2 dias depois, eu recebo a ligação da diretora pra fazer a entrevista pra essa série. Primeiro eu recebo a ligação do Fejuca, né? Ele me liga, pô, tô tentando falar com você e tal. Lembra aquela música que a gente idealizou de fazer? Agora ela vai sair, e vai sair da maneira como eu gostaria, com dignidade, entendeu? Como você merece. Eu falei, pô, não acredito. Ele, e outra, vai ter o visu disso, tu vai contar a sua história. Lembra aquela história lá que tu me contou? Falei, que louco. Vai de várias que eu lembro, né? Que a gente tá sempre conversando. Vai acontecer, e aconteceu. E isso, ô Leandro, me prova o quanto é real quando a gente escuta de outras pessoas, assim...
faz por amor, É. tá ligado? Faz por amor, faz por aquilo que você acredita. Esse tem que ser o objetivo. E o que vier disso é consequência, sim, Consequência do seu do trabalho, processo. do seu processo, mas não é algo que você consegue mensurar, tá ligado? Sim. E eu acredito que todo mundo já vivenciou algo parecido em algum momento da vida. Sabe, aquilo do tipo... Eu vivenciei isso várias vezes, eu posso contar inúmeras vezes, assim. De eu simplesmente precisar de algo, não ter recurso, Sim. ter simplesmente a força de vontade, a ideação daquilo e aquilo acontecer, Sim. tá ligado? Então, assim, eu me julgo um homem de fé em cima dessa caminhada, tá ligado, mano? Sim. Eu me julgo um homem de fé em cima dessa caminhada. Uma pausa. Obrigado, Câmera Ninja, por patrocinar o canal. VCM, por dar um apoio no podcast. Mano, você tá fazendo faculdade, né? Isso é muito louco. Há um tempo. Você tá para se formar, né? Tô. Há um tempo também. Pedagogia. Isso te ajuda na sua carreira de música, nos seus processos de escrever? Cara, Sim, claro que sim, Sim, né? Estudar, aprender, Total. ampliar, sim, mas Sim. a pedagogia Sim. em si. Total. Mas eu caí na pedagogia de paraquedas. Preciso falar. Eu, quando termino o meu ensino médio, vou cursar psicologia, Tá. né? Mas por não ter recurso, eu tranquei a faculdade ali com mais ou menos 3 anos, no terceiro, quarto ano, faltando pouco, né? Que são 5 anos. Só que eu já trabalhava na Associação de Amigos do Autista, na AMA, né? Eu entrei lá para fazer um estágio e por lá fiquei durante um período, uns 4, 5 anos, enfim, totalizando tudo mais ou menos isso. E lá foi a escola e foi a base que despertou a minha outra vocação, né? Que além do rap, a minha segunda vocação era de trabalhar dentro da área da psicologia comportamental, Tá. né? Voltada para crianças atípicas, né? Com algum transtorno global do desenvolvimento, mais específico TEA, né? Que é o transtorno do espectro do autismo. Tá. Eu já trabalho com isso, então, desde os meus 18 anos. Já né? tem um Dentro tempo. dessa área, já, bastante. Já, e aí dentro desse processo, eu continuei trabalhando, fazendo acompanhamentos terapêuticos particulares, né? Em algumas ocasiões até palestrei, curso Que de legal, formação, bem legal. Mas ainda não era formado, né? E a gente sabe que existe também esse preconceito científico nítido de invalidar, né? Aqueles que sabem executar o trabalho, Mas não tem o diploma. tem até o conhecimento, mas não tem um tal do diploma, né? Não tem o papel, Não né? tem um papel, faltava o papel. Então eu fui e me arrisquei, falei, cara, vou fazer o Enem aí e vamos ver o que eu consigo. Coloquei a primeira opção psicologia e a segunda opção eu coloquei pedagogia. Tá. E aí eu consegui uma bolsa 100% em pedagogia. Ainda fiquei na lista de espera, de chamada. Não foi na primeira, foi na segunda que eu consegui. Mas, como tudo que eu faço na vida, eu não criei expectativa para não me frustrar e fui agraciado. Quando né? veio, foi. Quando veio, foi bem isso. E aí, desde então, né? No início era a contragosto ainda, eu era um pouco resistente, não era algo que eu queria. Mas eu fui conhecendo, me permiti conhecer a pedagogia. Hoje eu vejo o quanto é importante a pedagogia, né? Atualmente eu trabalho, além do trabalho que eu faço como acompanhante terapêutico, eu sou tutor em uma escola. Tá. E dentro dessa realidade que eu vivencio, né? Que eu estou inserido num outro espaço de uma outra classe social, que é diferente também da experiência que eu vivenciei trabalhando no serviço de acolhimento, trabalhando em escolas, né, de bairros de classe média baixa, de favela mesmo, de quebrada. Lá eu tô, né, vivenciando um outro tipo de pedagogia também, que é uma pedagogia construtivista, mais humanista, que é com outro público que a gente também aprende também, né? Eu acho que, como você mesmo disse aqui, a gente aprende de tudo um pouco em todos os campos que a gente está inserido. Tem que, como diz, né? Tem um brother que fala, não vou lembrar agora, mas assim,
observar e absorver, né, mano? Então, e se permitir. E se permitir. Então você tem que estar... E tem que estar atento, né, mano? Tá ligado? Pra poder também receber todos esses estímulos, né? Mas me ajuda bastante. Faz diferença porque me coloca, às vezes, mais na condição de quem tem que aprender do que de quem tem que ensinar. Isso é muito louco. Eu não acreditei que era esse o papel do pedagogo, né? Que muitos acreditam que o papel do pedagogo é só ensinar. Mas, na verdade, o papel do pedagogo é se permitir aprender, né? É se permitir... Para poder passar a informação, né? Pra aí sim da conseguir correta, né? Dar um direcionamento. Cada um tem uma forma de receber. Né? Sim, e cada um também pode se fazer uso da sua própria pedagogia, né? Por exemplo, você teve uma pedagogia dentro do seu contexto familiar, social e histórico, dizendo assim, né? De outra época que não a minha, que é num outro formato, né? Tanto escolar quanto familiar, né? Na época minha da escola era régua na mão. Então, hoje... Não sabe fazer a tabuada... Hoje a gente... O professor me deu um papel para comer com a tabuada, velho. Se fizer isso, o cara sai preso. Hoje a gente tá discutindo... hoje a gente tá discutindo, tipo assim, até dias atrás estávamos discutindo a utilização do celular. Então... Coisa que nem se tinha. Na minha época não tinha. Então. Eu comi uma folha de almaço de tabuada porque a professora... Eu não sabia a tabuada, velho. Então. Se a professora fizer isso na sala de aula, ela sai presa. Total. Sai no Cidade Alerta, sei lá. Total. Outros tempos. Muito louco. Mano, muito louco. Cara, deixa sua rede social pra galera aí, velho, te seguir. Claro. E seu YouTube, né? É isso aí. Lá no YouTube, @Sayer, você encontra todo o meu trabalho, né? O trabalho inicial com Leal e Sayer você encontra no canal @Leal e Sayer. Tô lá no Instagram também, @Arthur com TH, Sayer com 2 As, beleza? SAAIER. Vou pedir a gentileza pro Leandro depois. Eu vou pôr os links. Disponibilizar pra gente os também. Os links estão aqui. E é isso, ó. Sou um cara com bastante dificuldade nas redes sociais, mas tudo que é relacionado a minha vivência artística na música, eu coloco lá porque eu tenho essa obrigação aí com quem nos acompanha, né, com quem nos prestigia, mesmo de longe, né? E deixo aqui também, né, o convite para vocês assistirem a série. Pô, deem essa moral lá para mim, deem essa força. Canal Music Box Brasil. E isso é um trabalho feito por muitas mãos, por muitos trabalhadores, pessoas que também se identificam com essa vivência artística real, mais, digamos assim, genuína, né? Que foge um pouco dos holofotes daquilo que vocês aí, nós em si, né? Não vocês, mas nós em si estamos habituados a ver. Sim. Né? Traz um pouco aí do som sendo construído de maneira que você vai conseguir participar do processo criativo também. E aprender. E aprender também. Acho que isso é o mais interessante. Deixo aqui meu agradecimento ao Leandro, meu parceiro. Tamo junto sempre. Né? Pô, mano, fechou uma sociedade aí, né? Desde que a gente tá se encontrando aí, já são alguns anos trabalhando junto. Isso é bom. São as conexões que o rap proporciona da gente criar. E isso é fora de sério, assim. Tipo, mano, obrigado, velho. Eu que agradeço, da hora. Obrigado mesmo. Valeu de coração. Pra você que aguentou a gente até aqui, um beijo e até o próximo domingo. Tamo junto, amor e paz.